Margarida Moraes, Línguas e Literaturas Modernas, variante português e alemão, turma de 95, terminei em 2000, fiz Erasmus e voltei a terminar em 2002. Sou técnica superior na Câmara Municipal de Lisboa, no Departamento da Cultura. Sou transmontana, Macedo Cavaleiros, orgulhosamente transmontana. Pretendia ser professora, mas achei que não era por aí que o meu caminho ia. Inicialmente eu queria ser arquiteta, mas sendo transmontana era difícil. Entretanto entrei em português e alemão, sempre tive jeito para línguas, e pensei em ser professora. Entretanto entrei na Câmara Municipal de Lisboa e trabalho naquilo que eu sempre gostei. Dou aulas neste momento, tenho um projeto de português para estrangeiros e também um projeto que ontem foi premiado, que se chama Conversação Criativa Guiada de Português para Estrangeiros. Ganhei o prémio Maria José Moura. Quer-nos falar um bocadinho sobre o projeto? Sim, é um projeto que trabalha o mindfulness, a escrita criativa e as emoções. Os meus trabalhos são muito associados ao afeto, uma vez que eu sou transmontana e venho de uma família afetuosa, e tento passar isso aos meus alunos. E é um trabalho muito criativo que trabalha não só o afeto, mas também a forma de conversação para alunos de nível A1, A2, porque no curso de Gramática e Vocabulário eles terminam com um A2, possivelmente, e depois têm a hipótese de fazer o curso de conversação. E como os alunos gostaram imenso, acabei por fazer um projeto e venceu o prémio. Posso só perguntar onde é que dá aulas? Eu dou aulas online, através do programa Português para Estrangeiros, à quinta e sexta-feira. Está sempre esgotado, sempre. Ótimo. Já não abrimos vagas porque vêm pais, mães, primos, eu conheço as famílias quase todas, sim. Refugiados e não só, claro. Quando escolheu estudar a sua licenciatura, porquê é que escolheu a Nova SSH em específico? Concorri, na altura, há muitos anos atrás, não se concorria a nível de internet, era por códigos, e eu enganei-me. Em vez de concorrer para o Porto, concorri para Lisboa, porque eu tinha valores para entrar em qualquer uma delas, e quando o meu pai percebeu que eu tinha concorrido para Lisboa, tentou-me levar novamente para o Norte no segundo ano. Só que eu não quis, já tinha uma turma feita, e eu gostava imenso de estar aqui. Acabei por entrar depois, fui ver com os tios, e depois acabei por entrar na residência universitária e nunca mais saí daqui. E não me arrependo, de nada. Só me arrependo pelo facto da distância, porque os meus pais continuam no Norte. Mas a nível de faculdade eu adorei andar aqui. Lembra-se do seu primeiro dia de aulas? Qual é que foi o seu? Perfeitamente, eu passava por alemã, eu estudei alemão, não é? E então toda a gente pensava que eu era alemã. No entanto, era uma transmontana simples que veio estudar para uma universidade e que vinha completamente fascinada. O meu tio estacionou com um Jaguar à porta, toda a gente achava que eu era filha de alguém fora de série. Não, era uma simples transmontana que veio com o tio a primeira vez para a faculdade. E a quem me abriu a porta foi o José Rui dos Santos. Engraçado. O que é hoje a Nova SSH que gostava de ter tido na sua altura? Há coisas que eu gostava de ter, nomeadamente o facto de estar mais tecnológica, tem maior facilidade, penso eu, para os estudantes, não é? Mas tínhamos um excelente refeitório na altura, aqui logo à entrada, que era dos melhores, que hoje em dia não sei se continuará a ser igual ao que era. Notei que a faculdade era mais limpa, mais organizada. Hoje achei estranho quando cá entrei. O que é que eu gostava hoje em dia? Hoje em dia tem acesso na altura não tínhamos, como é que se chama? Micro-ondas, agora esqueci-me do nome. Tem micro-ondas, nós não tínhamos na altura. Contudo, nós éramos um grupo muito coeso, as pessoas davam-se muito bem. Eu ainda fiz parte da Associação de Estudantes e então éramos um grupo que trabalhava bastante. Não havia estas festas que há hoje em dia aqui, principalmente parceiros do exterior. Falei com a vossa colega quando entrei. É assim, acho que há vantagens e desvantagens. Eu gostei imenso da minha altura. Era uma altura, as pessoas eram muito mais inocentes. Eu lembro de ver pessoas com patinhos, com rodinhas, andar atrás deles. Nós ríamos imenso. Havia aquela disputa connosco e com a clássica, que hoje em dia já não são uma clássica. E então foi uma experiência fantástica. Estava a contar à vossa colega que eu, infelizmente, vi o acidente que houve aqui dentro, visto lá de cima do terraço, por isso é que o terraço está fechado hoje em dia. Há imensas histórias aqui. E há grandes diferenças. Confesso, no entanto, que gostava de hoje em dia voltar há 20 anos atrás e voltar a estudar, porque foi uma experiência incrível. Do que é que mais tem saudades? Talvez do companheirismo que eu tinha com os colegas. Não havia quase telemóveis. Eu já tinha, na altura, uma coisa enorme, um Nokia, que meu pai me deu, que levávamos imenso tempo a escrever uma mensagem. Fui privilegiada nesse sentido, mas talvez o companheirismo entre os colegas, nós brincávamos imenso, ríamos imenso, principalmente ali no bar,
E era incrível nesse sentido. Hoje em dia acho que isso não há. Eu tenho uma filha que vai fazer 14 anos e passa a vida no telemóvel. É quase impossível ela conversar. Eles conversam no telemóvel. E é isso que me custa um pouco. É essa a grande diferença, penso eu. E não tínhamos, claro, as redes sociais para, de alguma forma, dizer-nos o que é que estava ou não estava na moda. Cada um tinha a sua forma de estar. Pronto. Eu sempre vesti assim, talvez porque comecei a dar aulas muito cedo e como era cabelo muito claro e pequena, as pessoas achavam que era uma aluna, aconteceu-me isso com frequência, e então acabava por não ser tão criançada, mas mete um bocado de confusão hoje em dia a diferença que há entre a minha juventude e hoje em dia, mas penso que é também a evolução, não é? A globalização, como eles dizem. Isso, por acaso, era a minha questão seguinte, que era o que é que acha que tanto caracteriza os estudantes da nova SSH e que nunca muda, independentemente da geração? Eu penso que são diferentes, sempre fomos bastante distintos. Primeiro porque aqui não havia o chamado típico tio na altura de Cascais, éramos todos um pouco diferentes, porque éramos todos de Portugal, no fundo, do norte, do sul. Era uma universidade pública, muito bem conceituada na altura, pelo menos no meu curso superior de Geografia. De Geografia era o topo, na altura aqui, hoje em dia não faço ideia. Gostava imenso dos professores, tínhamos uma professora português fantástica, que dava aulas às 8h30 da manhã e a sala enchia. E achava fantástico como é que as pessoas se levantavam tão cedo, porque ela era muito boa na altura. Tínhamos uma professora de ciências, cultura alemã, que era a Teresa von Stein, que toda a gente lhe tinha medo e eu achava ao máximo, porque ela tinha uma cultura geral incrível. Acho que éramos todos, eu penso que, não sei se, hoje em dia eu olhei para os miúdos quando entrei, sempre porque hoje olho para eles e vejo que são miúdos, não é? Noto alguma diferença no vestir. Nós não éramos tão formais, penso eu. Éramos um grupo muito mais heterogéneo, mas não éramos tão formais como eu os vejo. Mas eram um pouco diferentes, mas no entanto acho que as pessoas acabam sempre por acompanhar, porque eu tenho colegas que têm cá os filhos a estudar e vão-me dizendo que é mais ou menos o mesmo. Eu já não vinha cá há imenso tempo. Mete-me imensa confusão vir aqui, porque cada canto desta faculdade tem histórias para mim, porque eu fiz parte da residência e da... como é que se chama aquilo onde é que os miúdos, não é só da residência, da Associação de Estudantes. E isso faz com que eu tenha imensas histórias, festas que houve aqui à noite, enormes festas no -1, em que saíamos pela parte da garagem, coisas enormes. Então, nada de mais. Aqui não havia nada de mais. Simplesmente tínhamos festas, imensas festas. Era diferente. E há alguma frase, alguma coisa que alguém tenha dito, um membro da comunidade, um docente, um colega, que tenha ficado consigo que nunca se esquece? O facto de... Eu ser muito criativa. Eles diziam-me, tu vais longe. Primeiro porque eu tirei a melhor nota de História no primeiro ano e eu odiava História, mas gostava do professor. E eu sempre fui muito influenciada pelo professor. Isso marcava-me, que eu achava que o professor até poderia não ser o melhor professor do mundo, mas se fosse um professor que cativasse o aluno, ele conseguia facilmente chegar longe e levar esse aluno longe. E eu não gostava de História, e no entanto tive a melhor nota de História. Isso marcou-me um pouco, porque o professor... O meu primeiro nome não é Margarida, o meu primeiro nome é Umbelina. Só que ninguém me conhecia por Umbelina, porque eu assinava os testes com U ponto. Ninguém conseguia escrever o meu nome e eu também não gostava do nome. Então recusava-me a dizer o meu nome. E o engraçado é que toda a gente me conhecia por Umbelina, ou seja, Margarida a Umbelina. E acabei por ser marcada não só pelo facto de ser aloirada de olhos azuis, ter um nome africano, ser transmontana e ter um sotaque que nunca o perdi. Se vocês notarem, há aqui um certo sotaque. Certo. Sim. Muito certo. E acaba por ser um pouco isso, o facto de somos marcados, ou seja, toda a gente sabe que eu estudei na FUCX, nós chamámos-lhe FUCX, a nova. Falou um bocadinho das festas, havia muitas festas aqui. Entre aulas, qual é que era o melhor sítio para conviver? O bar. E aqui esta entrada, aqui na entrada, logo na entrada era o bar. Nós chamávamos-lhe o refeitório, no fundo, que era refeitório e bar, que chamavam-lhe o barracão, que se comia muito bem lá, e normalmente nós estávamos ou aqui ou lá dentro no bar. Era o único sítio onde a gente estava. Porque cada zona destas era destinada a uma determinada área. Filosofia, nós tínhamos aulas, penso que ali à frente era filosofia, lá em baixo, porque depois havia aqui um corrimão, lá em baixo era outra coisa qualquer, tanto que nós não tínhamos aulas em todos os edifícios. Ou seja, quem era de línguas tinha principalmente no edifício maior, depois havia o pessoal que tinha filosofia, as opções. Eu gostei imenso de estudar aqui porque era quase uma extensão do secundário. Nós não sentíamos aquela diferença, como por exemplo os alunos da clássica, que tinham uma disciplina com qualquer pessoa. Nós não, nós tínhamos um corpo comum e depois cada um de nós escolhia opções que mais lhe conviesse. Eu tive opções de inglês, tive opções de latim, infelizmente.
depois não segui, porque aquilo era horrível, e depois tive várias opções, claro, de português e de alemão, acabei por fazer o curso de português e de alemão. Portanto, de certa forma, referiu que havia sempre um local diferente para cada Sim, área. cada havia área. algum ponto de encontro onde todos... Era aqui o refeitório, o bar, sim, que é esta parte da entrada. E o que é que acha que levou daqui que não cabe num currículo? A experiência, porque quando nós estamos longe de casa, a faculdade acaba por ser a nossa casa. Era aqui que eu passava, não 24 horas, mas provavelmente 16. Ou seja, ia dormir a casa, eu tive casa aqui muito perto, na Praça de Espanha, depois tive a residência universitária, onde estive a maior parte do tempo, na nova já. Também estive na antiga, mas estivemos lá um ano, e depois eu fui estrear a residência nova da faculdade e eu acabava por estar o meu tempo quase todo aqui. E isto era uma casa para mim. E isso não é nada que, quando vamos para fora, e alguém diz que nós víamos isto como casa, ninguém entende muito. Mas eu sou transmontana, eu passava o tempo todo aqui, por isso eu vejo isto como casa. E também com o que aprendi aqui, eu aprendi imenso aqui. Eu gostava imenso que a minha filha um dia venha para a faculdade e pudesse experimentar esta, porque acho que tinha a forma de nos receber era muito boa, eu gostei imenso de estar aqui. Tanto que depois quando cheguei aqui fiquei assim um bocadinho emocionada, porque no fundo cada parte desta faculdade ensina-nos alguma coisa. Nós tínhamos uma ligação muito forte com os porteiros, com as senhoras do refeitório, com os senhores do bar, toda a gente nos conhecia. Eu dizia que já fazia parte da mobília, porque eu fiz a licenciatura, eu não chumbei um ano, fui fazer Erasmus e depois voltei para fazer o final das cadeiras, que ninguém fazia português e Erasmus, não é? Tentaram dar-me português e Erasmus, mas quem é que quer saber de José Saramago em alemão? Ele já não é fácil de entender, em alemão é impossível. Então a gente não fez as cadeiras português e viemos depois fazer as cadeiras português. Uma coisa muito boa do Erasmus é que nos permite, principalmente a quem é de línguas, em meio ano aprender quase o que não se aprende em 4 anos numa faculdade, porque não é fácil. De repente vêm alunos do secundário aprender alemão e eu costumava dizer, o Rolf vai ficar sem cabelos só de nos ouvir a nós, porque nós sabíamos muito pouco quando vemos da secundária. Quando vamos de Erasmus, temos o alemão na prática, porque ninguém fala português, ninguém fala inglês lá fora. Ou era alemão, ou era por gestos. A primeira semana é por gesto e depois conseguíamos. Eu vim de lá a falar um alemão que eu nunca pensei que eu conseguisse. E fiz as cadeiras todas, claro, como é óbvio. E acabei a licenciatura em 2002, em janeiro saíram as notas finais, mas deve ter acabado em 2001, com excelentes notas por causa disso. Porque fiz Erasmus. Qual é que é a sua melhor memória em geral do curso? A melhor memória do curso? A melhor memória talvez seja aqui no refeitório, em que estávamos todos e em que cantávamos ou estudávamos. Eu tive uma perda de memória enorme, porque eu tive um acidente quando estava na faculdade. E perdi a memória e não me lembro de determinadas coisas. Não me lembro de ter conhecido algumas pessoas e então há determinadas memórias que ficaram apagadas, porque eu tive um traumatismo craniano. Mas a melhor memória que eu tenho é estar aqui no refeitório com o tal núcleo de colegas que eu fiz na altura. Acho que talvez seja essa a melhor memória, sim. E as notas, algumas notas. Falou dos seus colegas que foram grande parte da sua experiência académica. Na altura, se nós falássemos com os seus colegas e lhes pedíssemos para acabar esta frase sobre si, como é que a acabariam? A mais provável a ser feliz. Porque eu sempre fui uma pessoa de afetos. E para mim felicidade não é o que as pessoas acham hoje em dia, são pequenas coisas. E eu sou feliz nessas pequenas coisas. E ensino isso aos meus alunos estrangeiros, porque eu só tenho alunos estrangeiros, e também passo essa mensagem à minha filha. Sim, provavelmente era isso que eles iam dizer. Porque eu sempre fui muito simples, muito pacata, apesar de chamar um pouco a atenção pelo facto de ser um bocadinho diferente. A minha família não é totalmente portuguesa, então acabavam sempre por achar que eu era estrangeira, e no entanto era uma transmontana, que nasceu em Angola. E é mais nesse sentido, talvez, aquela que vai ser feliz, provavelmente. E sou. Não totalmente, mas em algumas coisas sou. E que conselho é que daria aos estudantes que vão entrar agora, em setembro? Principalmente que se divirtam, que aproveitem, porque o tempo passa a correr. Acho que são 3 anos ou 4? São 3. São 3 anos. 3 anos. Que aproveitem. Até ainda passa mais rápido do que na minha altura, mas que estudem, porque ter um 10 não é a mesma coisa que ter um 14 ou um 16. Que se apliquem, porque quando chegarem lá fora, a nota também conta. Principalmente quando forem trabalhar, quando forem
não conta só a nota, mas também conta a personalidade. Então que saibam ser maduros o suficiente para tirar uma nota que os possa representar, mas também saibam ser imaturos o suficiente para se divertirem e aproveitar. Porque a faculdade é a melhor parte da nossa vida. É a parte entre ser criança e ser adulto, é aquele intermédio, em que a responsabilidade ainda é o mínimo. É nesse sentido. Por último, das minhas questões. De que forma é que acha que a Nova FCSH marca o presente? Eu penso que continua a ter a mesma força, não só porque representa a Universidade Nova, no fundo, não é? E porque no fundo é um acumular de faculdades que fazem a Universidade Nova e que várias pessoas conhecem como sendo uma universidade de elite, no fundo, porque é pública, não é? Continua a ser pública, continua a ser boa. Eu penso que é nesse sentido. Eu tenho contacto, ou muito pouco contacto com a universidade hoje em dia, porque uma amiga minha trabalhou aqui, e a mãe dela também trabalhou aqui, e tenho apenas esse contacto, ou seja, não voltei mais à faculdade, pelo facto de representar muitas memórias para mim, e eu não costumo ir aos sítios onde fui feliz, ao contrário das outras pessoas, porque me traz saudade, aquela saudade, e eu não gosto muito de ter essa saudade muito presente. Então vou, neste momento, como Viões, com gosto, mas eu penso que tem esse marco, porque eu nunca ouvi falar mal da Faculdade de Ciências Humanas, nem na Universidade Nova, pelo contrário. A percepção que nós temos quando chegamos aqui, depois de 24 anos, até custa dizer, depois de 24, é muito estranha, porque parece que mexeram no nosso espaço e o transformaram. É verdade que eu vim talvez numa altura estranha, porque está tudo cheio de... Deve ter havido alguma festa há pouco tempo, então que é cheio de barracas, né? Deve ter havido. Mas já estão muito maiores, a ideia que dá é que estou mais pequenina, porque é tudo muito maior. Eu lembro perfeitamente quando entramos na faculdade que nos disseram que aquele edifício poderia cair, e então por isso é que passaram os livros para o -1 ou -2 da biblioteca. Não sei se ainda existe a biblioteca, não sei se isso era verdade ou não, mas era isso que corria, porque o edifício em si não tinha estrutura para isso. Então nós, quando estávamos nas salas, ficávamos sempre assim um bocado, será que há mais miúdos daquele lado para que isto fique equilibrado? Andávamos sempre nisso. Houve sempre muitas histórias, porque no fundo, principalmente a Tuna, eu não fiz parte da Tuna, eu era amiga do pessoal da Tuna, dos rapazes, que era o Lisipo, se não me engano, tanto que o meu melhor amigo era o presidente da Tuna, que era o Agnello, depois era o Carlos, ou seja, eu conheço ainda todo o pessoal da Tuna, são meus amigos ainda atualmente, conheço a maior parte deles, também estão bem, felizmente, conseguiram, felizmente, ter trabalho, a maior parte deles estão no estrangeiro, e a maior parte das aventuras que tenho é com eles, com a Tuna, ou seja, desde vê-los cantar lá fora, desde fazerem uma serenata aqui na entrada para toda a gente ver, porque eu era no fundo a mascote, eu estava sempre com eles, porque eram todos da zona do Norte, a maior parte deles do Alentejo, e tínhamos uma ligação muito forte. Aqui não havia o chamado bullying, eu pelo menos nunca sofri disso, e nunca vi ninguém sofrer. E isso era bom, porque não havia grandes diferenças, as pessoas eram quase todas consideradas iguais, independentemente dos cursos que tirassem. E havia muitos bons alunos. Eu tenho um amigo meu que saiu daqui com 20, e por isso posso dizer que, apesar de ele pertencer à Tuna, hoje em dia ele está em Timor, que é o Carlos. No entanto, era um dos melhores alunos, por isso o facto de pertencer à Tuna não significava que eles teriam dificuldade a nível de faculdade, né? Por isso. E não é assim tão difícil estudar na faculdade, ao contrário do que as pessoas pensam, basta que tenham um método de estudo, que consigam de alguma forma encontrar um método de estudo. Por isso, era isso.